Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conteúdo Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre uma treta que está acontecendo entre o youtuber Nando Moura e os membros do MBL, porque o MBL nessas eleições municipais aceitou o fundão eleitoral. O que de fato está sendo discutido em relação ao posicionamento do MBL? Durante muito tempo, o MBL tinha uma bandeira. A bandeira de alardear que, embora o fundão eleitoral fosse um expediente legal, ele seria considerado imoral por causa do aumento da despesa por conta do repasse de verbas que há aos partidos políticos. No entanto, parece que o MBL teve algum chá de realidade e percebeu que não poderia concorrer às eleições sem este mesmo fundão que até antes criticava. Quais são as conclusões que eu posso extrair disso? E eu posso inclusive incluir os comentários do Nando Moura, já que ele é um dos maiores críticos desse posicionamento do MBL e fez uma enorme publicidade atacando esse movimento. Preliminarmente, eu penso que o MBL comete o erro de muitos grupos políticos de pressupor que vai fazer a diferença no âmbito político dentro do jogo das instituições que hoje nós vivenciamos. Eu penso que a situação brasileira é tão complicada porque quando nós falamos de corrupção, quando nós falamos de pleito eleitoral e assim sucessivamente, nós temos que ver que existem alguns elementos que já estão tão radicalmente institucionalizados que é muito difícil você mudar. É claro que o MBL, participando do pleito eleitoral, viu que o fundão eleitoral cria uma diferença no sentido da competição entre os partidos políticos. Em outras palavras, essa ideia voluntarista e liberal de que nós vamos competir nas eleições baseado na doação dos nossos militantes, na doação da população e dentre outras coisas, claro que isso na prática é um tanto ilusório. Primeiro porque boa parte das pessoas em geral não doa dinheiro da forma como você espera. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, da mesma forma que o fundão eleitoral pode ser questionado do ponto de vista ético e moral, e isso eu acho válido, no entanto, mesmo que haja investimentos privados ou doações privadas em campanhas eleitorais, vocês podem ter certeza que sempre haverá lobbies políticos. E esses lobbies políticos implicam grupos de interesse. E esses grupos de interesse têm muito dinheiro para defender as suas pautas políticas e financiar os partidos políticos que vão tomar o poder. E, claro, isso cria uma desigualdade, tanto quanto o fundão eleitoral. Ou seja, o MBL se apegou a um discurso que, no meu entender, embora não sendo totalmente inválido, no entanto, nunca propôs, por assim dizer, uma contraprestação para competir no âmbito eleitoral sem a necessidade desse fundo. Porque, querendo ou não, se o MBL não usar esse fundo, outros partidos vão usar. E sendo que esses partidos usarão esse fundo, terão uma relação desigual dentro da disputa eleitoral. Isso é muito evidente. Por outro lado, Nando Moura. O que me parece muitas vezes é que o Nando Moura, quando ele faz uma crítica moral à política, embora a gente não possa renunciar a certos princípios, no entanto, no campo político, lamentavelmente você vai ter que lidar com certas pessoas pelas quais você não gosta, mas que você vai ter que negociar. Lembrem-se, por exemplo, que em 2019, e isso eu falei, gravei um vídeo, isso pertencia ao meu vlog anterior que eu apaguei, mas eu comentava, por exemplo, que quando o Bolsonaro estava com mais ou menos 80% de aprovação, isso eu estou falando em março de 2019, tá? Ele estava com 80% de aprovação, ele estava praticamente com a opinião favorável a ele,
ele tinha o segundo maior partido do Brasil, que era o PSL, o Partido Social Liberal. Ele conseguiu criar realmente uma bancada, uma Câmara dos Deputados praticamente, se não majoritária, mas com certeza favorável. E ao mesmo tempo, ele conseguiu colocar o presidente da Câmara que ele queria, que era o Rodrigo Maia. E eu me lembro muito bem que uma coisa que eu falava era que o Bolsonaro, mesmo com toda essa estrutura, teria que sentar com o Congresso Nacional e negociar com o Congresso Nacional, conversar com as pessoas do Centrão, porque querendo ou não, mesmo com uma certa situação de desvantagem que o Centrão tinha, eles têm muita força política e de fato são eles que controlam o Estado brasileiro desde 1988. E eu falava da seguinte forma: ao invés de caluniar o Rodrigo Maia, porque era isso que os bolsonaristas estavam fazendo, os bolsonaristas compraram briga com seus próprios aliados. Isso que era o mais absurdo. Eles brigavam entre si. Eles começavam a caluniar aquele presidente da Câmara dos Deputados que eles mesmos ajudaram a eleger. Ah, porque ele é corrupto, porque ele é isso, porque ele é aquilo, e blá blá blá. Não é? Ou então, eles mesmos digladiavam entre si. E as atitudes estúpidas do Bolsonaro não somente fizeram um parlamento que era favorável ser totalmente contra ele, como também a atitude do Bolsonaro e de sua família causou o racha do PSL. Aí eles começaram a alegar um certo falso moralismo. Não, porque esse pessoal quer cargo público, porque esse pessoal quer tomar lá da cá, com aquele papo fajuto, porque na prática não foi bem assim o que aconteceu. E nós sabemos hoje que a família Bolsonaro também não é esse poço de santidade que eles preconizavam, já que eles achavam que a Câmara dos Deputados não haveria chance ou abertura de negociação. E observem que na seara política, da mesma forma que você pode ter certos interesses elevados, também nós temos que avaliar que nem tudo é elevado na política. E eu falei, a política lamentavelmente tem o toma lá da cá. E quando nós falamos de toma lá da cá, não quer dizer corrupção. Toma lá da cá é jogo de interesses. E o bom político, ele tem que saber conciliar isso. Mesmo que isso não seja satisfatório a curto prazo para ele. Mas ele tem que saber tirar proveito disso. O Bolsonaro não soube tirar proveito da vantagem que ele tinha com relação ao Centrão, uma vez que a Lava Jato tinha destroçado boa parte dessa estrutura, pelo menos das altas montas da República Brasileira, como também ele criou uma situação de enfrentamento tal que inviabilizou o seu próprio governo. E eu penso que esse será sempre o desafio dos novos agentes políticos que entrarão na política brasileira. Por quê? Porque, querendo ou não, nós encontraremos um sistema viciado, um sistema corrompido, um sistema onde existem oligarquias que mandam e desmandam no Brasil há anos, e se não há décadas, e que você vai ter que negociar com essa gente. E eu penso que talvez esse será o desafio do MBL. Agora, eles aceitaram o fundo eleitoral. Antes falavam mal e, detalhe, demonizavam todo mundo. Com aquela coisa um tanto moralista. Quem aceita o fundo eleitoral é assim, assado, cozido. E agora eles ficaram numa situação constrangedora. Aí eu pergunto uma coisa. Quando eles tomarem o poder, o que eles vão fazer? Já que existe todo um sistema que, lamentavelmente, a corrupção também faz parte. Que vão ter que negociar com pessoas que até ontem estavam demonizando também. Falavam mal, porque o fulano é assim, cicrano é assado e cozido, etc. Então, esse é o campo da realidade política que eles vão se deparar. Existe uma situação chamada ideais políticos e existe uma situação chamada realidade política. São duas coisas que nem sempre se casam. Eu digo, quase sempre não se casam. E o mais interessante é que tanto o Nando Moura como o MBL estão se digladiando justamente por esse conflito entre o real e o ideal. Só que muitas vezes nós temos que entender que a realidade política, com esse aspecto da conciliação, esse aspecto da interação de interesses, embora possa nos parecer algo cínico
ou então algo enviesado. Por outro lado, eu vou falar uma coisa para vocês que pode até surpreendê-los. Muitos desses aspectos da política que podem nos parecer até cínicos, às vezes evitam até males piores. Observem o discurso do Nando Moura, o discurso do idealismo, o discurso da virtude excelsa da política. E é uma coisa que me chama muito a atenção nisso, porque uma vez ele está falando que uma candidata a prefeita de São Paulo, no caso a Marina Helena, queria procurá-lo para ver se ele apoiava a candidatura dela, enfim. Ele disse, não quero apoiar nenhuma candidatura, porque no segundo turno ele vai negociar com a Nunes, negociar com o Marçal, com o Paulo Marçal, negociar, sei lá, com... até mesmo com o Boulos, sei lá, claro, se não for rivalizar com o Boulos e assim, etc. Só que o problema da visão do Nando Moura é que esse tipo de aparente posicionamento da virtude não é político. Eu poderia dizer mais ainda. Sim, infelizmente, há certos políticos que, por mais benévolos e que por mais cheios de boas intenções tenham no campo dos cargos públicos, no campo das funções e dos ofícios da República, sim, essas pessoas terão que negociar com outros grupos que não são necessariamente correlatos. E eu digo que muitas coisas dependem até mesmo desse tipo de pacificação. Lembrem, por exemplo, do Bolsonaro afirmando, olha, se o Centrão quiser eu tomar lá da cá, eu tô fora. Ou mesmo o próprio Nando Moura afirmando, não tem que negociar com ninguém, tem que fazer aquilo que é certo e blá blá blá. É muito simples falar isso, mas na prática, se nós aplicássemos essas excelsas virtudes sem negociação, sem diálogo propriamente dito, e olha que essa palavra eu odeio, diga-se passagem, eu digo que só existe uma solução excelsa para a virtude total da República ou a virtude total de qualquer governo. É uma ditadura. Eu diria que o Nando Moura, se ele quisesse realmente idealizar uma excelsa virtude da política, ele poderia idealizar o jacobinismo, como aconteceu na França na época de Robespierre. É a virtude e o terror. Olha, se você não se alinhar à virtude, você será, com a cabeça cortada. Ou então, a solução bolsonarista. A solução bolsonarista, de alguma forma, preconizava a quebra de todo esse elemento que ainda é corrompido, mas que você tem que negociar para uma solução autocrática. Então eu penso o seguinte, que o grande desafio de qualquer grupo político é conciliar o ideal, o moral, com a realidade política. É o conflito entre os princípios e aquilo que de fato as pessoas são e de que como os sistemas são. E eu acho que nesse aspecto o MBL teve um verdadeiro choque de realidade. Alguém comentou assim, bom, agora o MBL está aceitando o fundão eleitoral. Quando chegar ao poder, vai ter o toma lá da cá, vai ter que se adequar aos esquemas e blá blá blá, etc. Embora eu não acredite que o fato do MBL ter aceitado o fundão leve a essa consequência lógica, mas na prática, lamentavelmente, é assim que funciona a política brasileira. A política brasileira é o quê? É um sistema de coalizão em que existe um conjunto de esquemas oligárquicos. E que para você governar o país, você vai ter que agradar a esse sistema. Para você chegar lá, você vai ter que se adequar a isso. E eu penso que o MBL tem uma visão, no meu entender, se não ingênua, não sei se eles são tão ingênuos assim, ou então, como sempre acontece na política brasileira, aparece um Dom Sebastião com o discurso moralizador para resolver todos os problemas do país, como foi o caso do Bolsonaro, como foi o caso do Sérgio Moro. O Sérgio Moro se deu mal mesmo, porque ele achou realmente que ele poderia mudar toda uma estrutura sistêmica apenas sendo senador da República. Quanta ingenuidade. Mas, por via das dúvidas, a gente tem que ter cuidado com um certo moralismo demagógico, quando na prática nós temos que entender como as coisas funcionam.
O que não quer dizer também que a gente vai cair numa espécie de realismo político, de um maquiavelismo político, de pressupor, por exemplo, que para conquistar certas questões relacionadas ao bem comum, nós tenhamos também que ser extremamente inescrupuloso. Não, eu acho que tem que haver uma conciliação possível entre aquilo que nós chamamos de princípios e aquilo que nós chamamos de política. Eu posso dizer para vocês que eu tive uma experiência de campanha eleitoral em que essa questão do chamado toma lá da cá, dos conchavos políticos, não se limita somente ao ambiente dos políticos, mas até mesmo da própria população. Eu, por exemplo, observei que a própria população participa também desses conchavos, pelo menos aqueles indivíduos que são ligados a certos políticos, que fazem parte de centros comunitários, de igrejas, de associações, etc. Então, essas pessoas têm contatos políticos e essas pessoas cooptam baseado num jogo de interesses que envolve toda a população, ou pelo menos uma parte dela. Eu presenciei, dentro da comunidade, certos tipos de pedidos a políticos que soariam como crime eleitoral, como compra de voto, etc. E que, na verdade, não era bem isso. Por quê? Se aquele auxílio fosse realizado fora do ambiente das eleições, não seria considerado crime. Mas é assim que os políticos constroem sua base de apoio na população. Principalmente uma população como a nossa, que é bastante carente de certas coisas e que muitas vezes um cidadão comum que é muito miserável pede uma cesta básica, pede, sei lá, um remédio para o seu filho, pede um atendimento de internação no hospital e assim sucessivamente. E os políticos, para ganhar voto, eles têm que atender isso. Eles não vão dizer, não, eu não posso fazer isso porque isso é contra a legislação eleitoral. Então existe um abismo entre o direito formal, propriamente dito, dentro da democracia liberal, com o que de fato acontece no âmbito extralegal. Então a gente pode pressupor que existam formas até institucionais que não são necessariamente consideradas legais ou reconhecidas pelo Estado, mas que acontecem dentro do campo político eleitoral. Veja, eu não estou aqui justificando compra de voto, Deus que me livre disso, não estou justificando nenhum crime. Eu estou falando apenas o que eu vi. Muitos políticos, por exemplo, claro, eles não vão atuar dentro da época eleitoral fazendo isso. Mas eles vão fazer o seguinte, um cara chega numa comunidade evangélica, aí ele começa a dar inúmeros benefícios a essa igreja, sei lá, um milheiro de tijolo para construir uma capela, sei lá, ou uma escola dominical. Ou então, aquele cidadão ali que é membro de um centro comunitário, tem um cidadão lá que tem uma filha doente e ele arranja, sei lá, uma cama no leito hospitalar, passando da fila de todo mundo. Isso acontece, é assim que, lamentavelmente, muitas pessoas conquistam voto. Quando elas não são famosas, por exemplo, quando elas não têm a TV, quando elas não têm a internet. Então, a própria população participa também desses conchavos de alguma forma, pelo menos uma parte dela. Então existe todo um jogo de interesses que se torna uma estrutura à parte do Estado, mas que na prática promove essas pessoas aos lugares de excelência dentro da política. Para o bem ou para o mal. Eu vou dizer que, para o bem ou para o mal, isso é mais velho do que a própria humanidade. É tão velho quanto a prostituição. Vejam, por exemplo, o Alexandre o Grande quando conquistou a Pérsia. A primeira coisa que ele fez com os sátrapas não foi executá-los, não foi nada disso. Ele simplesmente trocou de chefia. Agora que eu sou o imperador da Pérsia e destronei o imperador anterior, então faço o seguinte: paguem os mesmos tributos que você pagava o imperador e vocês vão ficar aí. O que é isso? Chama-se conchavo. Como também existem certas situações que, embora você possa odiar certos grupos, ou você possa simplesmente querer até a destruição deles, no entanto, em algumas circunstâncias, você terá que conciliar os interesses com essas pessoas e com esses grupos. Aqui nós temos claramente o abismo entre o ideal e o real político. E eu penso muitas vezes que um certo moralismo
E observe que a exigência de uma posição moral não é ilegítima em si mesma, tá? Não é ilegítima em si mesma. Eu acho que tem que haver, porque senão a política se degringola para um cinismo monumental, né? Os princípios, eles são os elementos moderadores dessas ações, os elementos até orientadores, e ainda mais numa democracia liberal que os grupos de pressão são muito mais predominantes do que propriamente os princípios, os interesses são mais predominantes do que propriamente os princípios. No entanto, nós temos que ter muito cuidado com isso também. Porque, como eu falei aqui, o fundamento da virtude excelsa atropelando os aspectos políticos é uma ditadura. É uma ditadura. Sim, o MBL, quando chegar ao poder, ele vai ter que negociar. Ele vai ter que rodar a baiana ali. Ele vai ter que balançar junto com o Centrão. Vai ter que dançar junto com esse povo. É, infelizmente, isso. Só existe uma solução para derrubar o Centrão. Na verdade, havia duas soluções. A primeira solução foi a solução legal, que foi a Lava Jato. A Lava Jato realmente causou um impacto psicológico na classe política brasileira, de tal modo que a oligarquia da Nova República de 1988 se sentiu completamente abalada. Mas com Bolsonaro, esse pessoal conseguiu virar o jogo. E hoje, mais do que nunca, a única solução que, vamos usar um jargão jurídico, se vislumbra, é uma solução violenta. E muitas vezes, essas negociações, embora possam parecer para nós cínicas, no entanto, a questão de saber fazer concessões é o que muitas vezes salva a política. Porque a outra solução é a guerra civil. A solução é a extrema violência em que um grupo se impõe sobre o outro. Mesmo para se fazer certas reformas, é preciso, lamentavelmente, fazer certas concessões que nem sempre são as melhores concessões, mas sem perder a referência dos princípios. Mas, ao mesmo tempo, os princípios também não podem perder a referência do realismo. Tem que haver uma conciliação aí entre o que é princípio, o que é ético, o que é certo e o que é possível. E dentro dessas inúmeras possibilidades, o político que tem boas intenções, o político que tem boas referências, encontrar o verdadeiro caminho e tentar superar essas questões menores para um âmbito maior, sem causar rupturas violentas. Então, muitas vezes, esse posicionamento um tanto sectário de certas pessoas, e eu posso dizer que o Nando Moura, embora critique os bolsonaristas, e eu acho que ele tem razão nesse sentido, no entanto, quando ele faz certas cobranças, não aqui no sentido de um purista, tá? Eu acho que você pode ser até certo ponto purista. O que você não pode ignorar são os aspectos políticos que estão envolvidos dentro dessa realidade. Se nós levarmos às últimas consequências certos tipos de pensamentos, em alguns pontos o Nando Moura não vai ser muito diferente de um bolsonarista que vai resolver tudo na base do TACAP, do exército na rua e da quartelada. Porque é essa a solução para a negação da política. É essa a solução mesmo atual para a negação dos conchavos políticos. É simplesmente demolir tudo. Pá! E nós temos outro caminho. É a habilidade. É a prudência. É a esperteza. Mas a esperteza no bom sentido. Eu espero que realmente tenhamos grupos políticos que saibam conciliar aquilo que o Evangelho diz. Ser benévolos ou pacíficos como as pombas e sagazes como as serpentes. O Brasil precisa disso. O Brasil precisa realmente de pessoas com um nível elevado de moralidade, mas também com um nível elevado de esperteza. Desperteza no sentido de saber lidar com essa situação que existe, que é lamentável em certos aspectos, porque o nosso sistema é um sistema corrompido, ele é um sistema corrompido, mas ao mesmo tempo sem causar grandes rupturas que possam levar o que era atos de violência e atos de subversão social. Até porque a violência e a subversão social não deixam de ser um caráter de degeneração da política, de destruição da política e de um tipo de ação que extrapola qualquer ponto de moralidade, como também de conciliação.
Qual é a conclusão que eu posso extrair tanto do Nando Moura como do MBL? O MBL apostou numa pauta que se tornou, talvez a longo prazo, irrealizável. Ou, pelo menos, uma pauta que pode ter soado demagógica para as pessoas, porque, claro, se eles fizeram tanta campanha contra o fundão eleitoral e agora estão aceitando o fundão eleitoral, é porque, de alguma forma, eles foram forçados por algum imperativo político, pela realidade política, pelas estruturas de poder, pelas estruturas eleitorais, a aderirem ao jogo que todos os partidos aderem. Essa que é a grande questão. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras e tem que ter muito cuidado também com os compromissos. E eu posso dizer que talvez, muitas vezes, o MBL, embora tenha uma percepção política interessante, porque eles fazem análises políticas interessantes, eu tenho que admitir isso, são um dos poucos grupos que eu ainda costumo ouvir alguma coisa, porque eles têm sempre boas notícias, têm sempre bons insights, mas falta uma certa dose de realidade. Se vocês quiserem entrar na política, meus amigos, lamentavelmente, vocês vão se deparar com certos dilemas que nem sempre vão ser aquilo que agradarão a vocês e que vocês vão fazer concessões e que isso pode, inclusive, abalar a imagem de vocês. Infelizmente, essa é a questão. Quantas vezes eu ouvi gente falando: Leonardo, por que você não se candidata a vereador? Leonardo, você tá maluco, cara. Eu vou sentar com gente que eu não quero ver nem pintado de ouro. Eu vou sentar com um demônio na terra. Mas a população gosta do demônio, o que é que eu posso fazer? Eu vou sentar com o Barrabás, ter que conversar com o Barrabás e dialogar com o Barrabás, negociar o que é o interesse dele e o que é o meu interesse. É assim. Infelizmente é assim que funciona. E eu não sou uma pessoa hábil do ponto de vista político. Eu acho que talvez o meu modelo não seria tão democrático assim. Seria um modelo aristocrático, um modelo clerical, porque o clero tem que disciplinar a sociedade mesmo. Mas a democracia liberal não comporta isso. A democracia liberal é uma vontade abstrata do povo que, na verdade, elege oligarquias. E essas oligarquias jogam com os humores e as tendências do povo. E o MBL, como é que vai se safar dessa? Quando nós somos comentaristas, quando nós fazemos certos juízos políticos, embora não sejam de todo inválidos, tá? Mas é diferente quando você está no campo político. E o campo político implica inúmeros dilemas que muitas vezes vão testar a nossa capacidade de manter os nossos princípios. E eu penso que o caso do MBL foi esse. Eles apostaram numa retórica e quando eles se depararam com a realidade, eles viram que a coisa é muito diferente. Que o julgo eleitoral seria completamente desigual. Que se eles não aceitassem certas normas do jogo, e vejam que o fundo eleitoral ele não é ilegal. Existe uma remessa de dinheiro do Estado que é dada para os partidos. Isso não é ilegal. Mas eles, imbuídos numa ilusão liberal, de um voluntarismo comunitário que não existe na sociedade liberal, ou muito raro existe, talvez podemos ver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos realmente existe uma tradição comunitária muito mais forte, uma tradição de ativismo político muito mais forte, que não é o caso do Brasil. E mesmo nos Estados Unidos você tem lobbies políticos, você tem grupos de pressão e são extremamente ativos. Eu vou dar um exemplo clássico do que é um grupo de pressão nos Estados Unidos. Uma vez, eu me lembro muito bem que o Olavo de Carvalho, o falecido, finado Olavo de Carvalho, gostava de criticar os judeus, porque havia muitos que eram defensores do Partido Democrata e ele, Olavo, afirmava que o Partido Democrata é contra o interesse dos judeus, no caso do Estado de Israel. Quem lê sobre lobby político nos Estados Unidos sabe que o lobby judaico financia tanto os republicanos quanto os democratas. E todos eles serão pró-Israel. Nunca serão contra. E por quê? Vamos analisar. Por que um lobby político financia dois grupos que são aparentemente antagônicos? Porque em qualquer governo que administre os Estados Unidos será pró-Israel. O lobby sionista. Eu não vou longe no Brasil. O lobby das empreiteiras.
As investigações da Lava Jato mostraram que praticamente toda a classe política brasileira era financiada por empreiteiras. Independentemente de quem ganhasse, PSDB, PT, PTB, PP, PMDB, todos eles recebiam dinheiro das empreiteiras. Por quê? Porque qualquer governo que seja, estava lá os interesses das empreiteiras sendo atendidos. E por que vocês acham que no MBL vai ser diferente nesse aspecto? Porque uma coisa é o MBL como um partido pequeno, com boas ideias, com boas críticas, com boas visões. E eu acho, realmente, alguns elementos são bastante interessantes, tá? Agora resta saber quando entrar nesse jogo político, que lamentavelmente é corrompido, e que para você chegar às mais altas esferas do poder, muitos políticos passarão, por assim dizer, no teste do sofá. Existe uma lenda, que não é tanto lenda assim, que muitas atrizes e atores da Globo, para chegarem aos lugares de excelência, tiveram que fazer certas concessões que não cabe aqui falar em detalhes, e vocês sabem muito bem o que significa isso. No âmbito político, e principalmente brasileiro, onde existem esquemas de corrupção para tudo quanto é lado, se alguém acha que vai criar um partido político maravilhoso, virtuoso, quase jacobino, como se fosse uma seita, a não ser que você crie realmente um partido político seita no sentido fascista, no sentido comunista, no sentido, enfim, de um grupo político como aconteceu na Alemanha, como aconteceu na Itália, vão chutar a barraca do parlamentarismo, tem que ser o partido único. De resto, num regime de coalizão como o nosso, não tem muita escapatória, a não ser que você seja um gênio político. Então, existe uma linha tênue, lamentavelmente, entre a virtude e a política. E que, se nós levarmos o realismo político, digamos assim, claro que esse termo é um pouco inadequado, mas se nos levarmos sempre a ideia da política apenas como um casuísmo de interesses, dentre outras coisas, nós cairíamos no pior dos mundos, porque seria um regime dos cínicos, um regime que negaria completamente o bem comum. Mas, por outro lado, se nós levássemos o bem comum até as últimas consequências, no sentido como certos moralistas nos aparecem e afirmam claramente, não tem que negociar com isso, não tem que negociar com aquilo, só existe uma solução, a ditadura. E em nome dessa ditadura, a liberdade será sacrificada, a política será destruída e, paradoxalmente, junto com esses dois elementos, haveria também a destruição do próprio bem comum. Então, meus amigos, um grande abraço.